Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar a inequação modular. E nós vamos ver quais são as propriedades de módulo que a gente precisa lembrar para poder resolver essas inequações. Mas antes de começar a aula, deixa logo o seu curtir, antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você já estiver inscrito no canal, ótimo, faz parte aqui da nossa galera. Mas se não está inscrito, inscreve-se. Ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. E, se você puder, www.lsmaquino.org/ajude. Lá você vai poder ver como é que você pode contribuir para que eu possa continuar mantendo esse canal aqui com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então nessa videoaula a inequação modular. Bom, para você resolver a inequação modular, você vai precisar lembrar de duas propriedades que a gente viu em aulas passadas e algumas versões um pouquinho alteradas dessas desigualdades. Então, digamos que aqui na primeira você tem módulo de x menor ou igual do que a, com a maior do que zero. Isso vai acontecer se somente se seu a estiver entre menos a e a, ou melhor, seu x estiver entre menos a e a, incluindo menos a e incluindo a. E você pode ter essa daqui, só que levemente alterada, que é módulo de x menor do que a sendo maior do que zero, e vai acontecer se só se seu x estiver entre menos a e a, tirando esse menos a e tirando esse a. O que é isso daqui, né? Vamos só lembrar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, olha só, vamos imaginar aqui as retas reais aqui, aqui o menos a até o a, e aqui de novo, olha só, do menos a até o a, certo? O que é você ser módulo de x menor ou igual do que a? Significa você ser um número x, que a distância até zero seja menor do que a, ou igual. Então, vão ser todos esses números, incluindo do menos a, passando aqui pelo zero e chegando até o a. Então, qualquer número que você pegue nesse intervalo, a distância até o zero é menor ou igual do que a, certo? E agora, se você quer módulo de x menor do que a simplesmente, né? Então, vai ser de menos a até a. A gente tem que tirar esse menos a e esse a. Olha só, tem que ficar a bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. E aí você inclui todos os números que estão entre menos a e a, tá certo? Então, isso aqui vai ser a solução, né? Representa a solução para essa segunda parte aqui, tá? Ok. E quem seriam essas outras duas aqui finais, né? Então, se eu tenho módulo de x maior ou igual do que a sendo maior do que zero, isso vai acontecer se somente se x for menor ou igual que menos a, ou x for maior ou igual do que a. E agora uma versão um pouquinho alterada dessa, que é só o maior, tá vendo? E vai acontecer quando tiver o quê? Quando tiver x menor do que menos a, ou x maior do que a. Então, de novo, vamos botar aqui, duas retas reais, tá? Aí, digamos, olha só, aqui o zero, aqui o menos a, aqui o a. De novo aqui, menos a, zero e a. Quem que vai ser um módulo de x ser maior ou igual do que a? Significa que a distância desse número até o zero tem que ser maior ou igual do que a. Então, inclui aqui o menos a e inclui o a. E vão ser esses números aqui, anteriores a menos a, ou seja, menores do que menos a, e posteriores a a, ou seja, que estão aqui maiores do que a. Qualquer valor que você pega aqui nessas partes, a distância dele até o zero vai estar maior do que a, belezinha? E se você tem agora módulo de x maior do que a simplesmente, então você vai pegar o menos a, vai pegar o a, não vai incluir esses dois, então vai ter que ter uma bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui. E agora é só pegar números que estejam maiores do que a ou números que sejam menores do que menos a, tá bom? Então, isso aqui já representa essa parte. Então, lembrando dessas propriedades aqui, é o que a gente vai precisar para poder resolver as inequações modulares, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos para isso aqui ficar mais claro. Vejamos agora aqui esse exemplo que diz o seguinte: determine a solução das inequações e tem lá duas inequações. A primeira seria módulo de 4x mais 3 menor ou igual do que 1, e a segunda seria módulo de x² menos 3x menos 2 maior do que 2. Bom, começando aqui pela primeira, né? Nós temos o seguinte: para resolver então essa inequação, já que é módulo de 4x mais 3 menor ou igual do que 1, aplicando a propriedade que a gente viu anteriormente, isso aqui vai ser menos 1 menor ou igual do que 4x mais 3 menor ou igual do que 1, tá bom? Já que está aquilo tudo que é 4x mais 3 em módulo menor ou igual do que 1, é porque aquilo tudo, 4x mais 3, está entre menos 1 e 1, incluindo menos 1, incluindo 1, né? Por isso que ficou aqui o menor ou igual e aqui ficou menor ou igual, tá? Para resolver isso aqui, eu posso pegar e dividir em duas partes se eu quiser. Então, eu pego a primeira parte, que seria menos 1 menor ou igual que 4x mais 3, e resolvo. Depois, pego a segunda parte, que seria 4x mais 3 menor ou igual do que 1, resolvo essa segunda parte e faço a interseção das soluções. Só que, como no caso aqui,
eu posso também trabalhar ao mesmo tempo, eu vou fazer assim. Então, digamos que eu pegue e subtraia menos 3 em ambas as partes aqui para poder eliminar o 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 1, menos 3, menor ou igual que 4x mais 3, menos 3, menor ou igual que 1 menos 3. Isso aqui, ó, mais 3 com menos 3 vai simplificar, vai ficar menos 4, menor ou igual que 4x, menor ou igual do que menos 2. Veja que se eu quisesse daqui, ó, depois que eu já tivesse bem treinado, né, eu posso passar dessa primeira parte para essa terceira parte aqui, né, como se eu tivesse passado esse mais 3 para todos os dois lados aqui, né. Você veja que dá essa parte aqui. Mas eu gosto de fazer assim por partes, né, subtraindo todos eles por menos 3 para entender por que daqui chegou para cá. Bom, agora o que eu posso fazer? Vamos dividir por 4 ambas partes dessa desigualdade. E já que 4 é um número positivo, não vai alterar as desigualdades, né? Então vai ficar menos 4 dividido por 4, menor ou igual que 4x dividido por 4, que é menor ou igual que menos 2 dividido por 4. Bom, menos 4 dividido por 4 vai dar 1, e tinha esse menos aqui, ó, menos 1. Menor ou igual que 4 por 4 vai simplificar, vai dar 1, vai sobrar só x. E menos 2 por 4, ó, dá para dividir por 2 e por 2, vai dar o quê? Vai dar menos meio, tá? De novo, ó, se eu quiser sair daqui desse passo diretamente para cá, é como se eu tivesse passado o 4 dividindo em ambos os lados, né? Só que aí, no caso, eu gosto de fazer assim para poder ver o intermediário. Bom, então, qual é a solução do problema? A solução eu posso botar o intervalo que vai ser fechado em menos 1 e fechado em menos meio, tá? Você pode representar assim a solução, ou você pode representar a solução assim, né? X, opa, pera lá, vamos voltar. X pertencente aos reais, tal que, aí você bota, ó, menos 1 menor ou igual que x, menor ou igual que menos meio, tá? Então, são essas duas formas de você representar a solução, se você quiser. Bom, mas o que representa essa solução do ponto de vista geométrico? Aqui é do ponto de vista algébrico. Como é que é geométrico? Vamos dar uma olhada lá no GeoGebra para poder ficar bem claro isso aqui. Vejamos então aqui no GeoGebra uma interpretação geométrica para aquela desigualdade que a gente resolveu. E vamos começar colocando aqui, ó, a função que seria f de x igual ao módulo de 4x mais 3. Aí, o módulo eu posso colocar colocando aqui, ó, ABS. E entre o parênteses eu coloco 4x mais 3. Mais 3. Tá certo. Então, isso aqui seria o módulo de 4x mais 3, o gráfico, né? Se eu considerasse como se fosse uma função. Como eu quero módulo de 4x mais 3 menor ou igual do que 1, vamos colocar uma reta aqui, ó, que passa no 1, ou seja, uma reta que tem todos os pontos aqui, ó, do y sendo igual a 1, para a gente poder comparar. Então, ó, vou botar aqui, ó, y igual a 1, certo? Então, o que significa eu resolver na equação que seria módulo de 4x mais 3 menor ou igual do que 1? Significa eu pegar, ó, qual é a parte desse gráfico da função f que está abaixo da reta que é y igual a 1. E nesse caso, ó, veja que isso vai acontecer justamente o quê? Ó? Quando o meu x estiver entre menos 1 e menos meio. Então, ó, vamos colocar aqui os pontos só para poder a gente marcar. Ó. Nós temos aqui menos 1, menos 1 e aqui 1, né? E depois menos meio e 1. Ok, olha só. Veja como que todos os valores de x que você pegar aqui entre menos 1 e menos meio, o gráfico dessa função ela vai estar abaixo desse nosso valor aqui, y igual a 1. Percebe? Então, veja como que geometricamente, aquela solução que a gente achou, que foi o intervalo de menos 1 a menos meio, casa certinho com a interpretação geométrica, belezinha? Então, é interessante fazer isso aqui para poder comparar lá o que a gente fez algebricamente com isso aqui que a gente está fazendo geometricamente, tá certo? Vamos voltar lá para o exemplo. Vejamos agora o próximo item do exercício, né? Então, que vai ser o item B. Bom, então, para resolver essa equação, nós temos módulo de x² menos 3x menos 2 maior do que 2. Isso vai significar o quê? Isso vai significar, pela que a propriedade que a gente viu no início da aula, né? Eu posso ter x² menos 3x menos 2 menor do que menos 2. Ou eu posso ter x² menos 3x menos 2 maior do que 2. Né? É uma dessas duas possibilidades. Vamos começar essa daqui. Bom, esse menos 2, quando eu passar para cá, mais 2, vai cancelar, né? Aqui, então, eu posso fazer assim, ó, vai dar x² menos 3x menor do que 0. Então, aqui é como se eu tivesse que resolver estudar o sinal de uma função polinomial de segundo grau. Então, digamos que isso aqui seja uma f, né? Uma f de x. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que estudar o sinal dessa função polinomial de segundo grau, que é f de x igual a x² menos 3x. E vamos começar, então, vendo onde ele é 0, né? Eu vou ter, então, x² menos 3x igual a 0. X eu boto em evidência, vai ficar x menos 3 igual a 0. Então, se isso aqui dá 0, né, o produto é porque um dos fatores aqui é 0. Então, eu tenho x igual a 0 ou eu tenho x menos 3 igual a 0. Disso eu vou ter, então, o próprio x igual a 0, né, ou x igual a 3.
Bom, então isso aqui vai ser um gráfico de uma parábola, né? Dessa função aqui, um gráfico de uma parábola com concavidade para cima, porque é positivo. Então vai ser o estudo sinal vai ser assim, ó. Passa no 0, passa no 3. E onde é que ele é negativo? Nesse trecho aqui, ó, entre 0 e 3, né? Que ele quer menor do que 0. Só que como ele quer o valor só menor do que 0, né? Então ele não pode incluir os valores onde dá igual a 0 a função, né? Então eu tenho que tirar o próprio 0, né? Porque x sendo 0, isso aqui dá 0, né? E tem que tirar o x igual a 3, né? Porque se x for 3, isso aqui dá 0. Então qual vai ser a solução dessa parte? Vai ser um x pertencente aqui ao intervalo, ó, que vai aberto no 0 e aberto no 3, tá? Beleza, então já fiz essa parte. Agora eu vou fazer a segunda parte. E no caso, ó, passando esse 2 para cá, vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 2. Com esse menos 2 que vem, vai dar menos 2 com menos 2, que é menos 4, tá? Isso aqui maior do que 0. Então agora é como se eu tivesse que dar o sinal de uma função polinomial. Digamos que aqui é uma g de x, ó, do segundo grau, né? Primeiro vamos ver onde é que ela é 0, tá? Então vai ser x quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Aí nós vamos ter aqui o nosso discriminante delta, vai ser b ao quadrado, que é menos 3, né? Ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 4. Então, menos 4. Vai dar o que aqui? Vai dar menos 3 ao quadrado é 9. Menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 4 é 16. Então, vai dar 9 com 16, que é 25. Então, quem que vai ser nosso x? Vai ser menos o valor de b, então menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 25. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o valor de A, 2 vezes 1. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui o seguinte, olha só. Nós podemos ter um x1 como sendo 3, né? Porque menos vai dar mais, ó. Então, mais 3, mais a raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Isso aqui vai dar 3 mais 5, 8. 8 com 2, 4. E a segunda opção aqui, ó, x2, que pode ser 3 menos 5 dividido por 2. 3 menos 5 dá menos 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1, tá? Então, qual vai ser a ideia aqui, né? Onde é que ela vai cortar o eixo x? Vai ser uma parábola com concavidade para cima. Corta o eixo x nos pontos que é menos 1 e 4, tá? E para ser maior do que 0, onde é que ela é maior que 0? Ó, as partes que estão aqui em cima do eixo x são essa parte aqui e essa, tá? Ou seja, menor do que menos 1 ou maior do que 4. Aí no caso, ó, de novo, já que não pode ser 0, né? Vamos tirar aqui o trecho onde x é igual a menos 1 e o trecho onde x é igual a 4, né? Porque nesses pontos, os valores dessa aqui, ó, dessa expressão, e dessa função que é g de x, seria 0, né? Então, tirei. Então, aqui, ó, qual vai ser a solução para essa parte, né? Vai ser o nosso x pertencente ao intervalo que vem lá do menos infinito até chegar no menos 1, aberto, unido ao nosso x, né? Ele pode ser, começa no intervalo em 4, aberto, ainda tem mais infinito aqui, ó. Então, pode ser essa parte aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora para achar a solução final? A solução final é você juntar essas partes. Então, vai ser o quê? Ó? A solução vai ser igual a o intervalo. Aí eu posso até pegar assim, né? Menos infinito até menos 1, unido a o intervalo que vai de 0 até 3, unido a o intervalo que vai agora de 4 até mais infinito. Tá bom? Então, isso aqui fica a resposta em notação de intervalo. Se você quiser em notação de conjunto, posso fazer assim, ó, x pertencente a R, tal que... Aí nós vamos ter, ó, 0 menor do que x menor do que 3, ou podemos ter aqui, ó, x menor do que menos 1, ou podemos ter x maior do que 4, tá? Se você quisesse colocar em notação de conjunto. Qualquer uma das duas respostas aqui está válido, certo? Vamos ver lá no GeoGebra, isso daqui, essa equação agora, e comparar realmente como que a solução algébrica vai poder ter uma interpretação lá geométrica. Vamos agora então no GeoGebra, né? Ver a interpretação daquele outro item do exercício. Então vamos dizer aqui, ó, eu tenho f de x como sendo o módulo. Qual era a expressão? X ao quadrado menos 3x menos 2, certo? Então, isso aqui dá o gráfico da função como se fosse módulo de x quadrado menos 3x menos 2, tá bom? Aí, como eu quero esse valor, né, essa expressão aqui, que seria só módulo de x quadrado menos 3x menos 2, maior do que 2, vamos colocar uma reta aqui, onde y é sempre 2, né, para a gente poder comparar essas duas coisas. Então, eu vou colocar y igual a 2, tá? O que significa eu ter o módulo de x quadrado menos 3x menos 2 maior do que 2? Significa eu ter em quais partes desse gráfico da função f, esse trecho desse gráfico está acima dessa reta que é y igual a 2.
Bom, isso acontece ó, justamente aqui. Ó. Ela vai estar acima dessa reta para valores de x menores do que menos 1. Ele vai estar acima dessa reta para valores de x ó, entre 0 e 3. E ela vai estar acima dessa reta 2 para valores de x ó, maiores do que 4. Vamos até colocar esses pontos aqui, ó, que é o ponto aqui ó, em menos 1, 0, né? Ou, desculpa, menos 1, 2. Aqui esse ponto também, né? Esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Veja, opa, pera lá, aqui agora ficou errado, né? Então, vou voltar aqui, em cima, aí. Então, como era esperado que a gente tinha resolvido, ó, para valores de x menores do que menos 1, tá para cima aqui, ó, em relação a essa reta, tá vendo? O gráfico. Para valores, ou seja, o módulo daquela função lá tá maior do que 2. Para valores de x entre 0 e 3, tá, ó, de novo, ó, aqui o pedacinho, e para valores de x maiores do que 4, belezinha? Então, aqui fica geometricamente o que a gente fez lá de maneira algébrica, tá certo? Vamos voltar lá para os exemplos. Vejamos agora esse exemplo que diz o seguinte: se f de x é igual a 2x menos 3 e o módulo de f de x menos 5 é menor do que 0,1, determine o valor de delta, tal que módulo de x menos 4 é menor do que delta. Essa letra grega aqui ó, é o delta. Você está acostumado ao delta como sendo esse triângulozinho, né? Só que isso aqui é como se fosse delta em maiúsculo. Aí a letra delta em minúsculo é isso aqui, ó, esse símbolozinho, tá? Então vamos lá. Ele diz que você quer achar esse delta, né? Que isso aqui aconteça, módulo de x menos 4 é menor do que delta. E ele te deu que isso aqui, ó, o módulo de x menos 5 é menor do que 0,1. Então vamos começar por aqui, que foi o que ele te deu. Então eu tenho f de x menos 5, módulo, né, disso, tem que ser menor do que 0,1. Bom, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser, substituindo f de x por 2x menos 3, então vai ser 2x menos 3, certo? Menos 5, e módulo é menor do que 0,1. Bom, isso aqui vai dar quanto, né? Vai dar 2x menos 3 com menos 5, vai dar menos 8. Então, em 2x menos 8 menor do que 0,1. O que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode botar 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica x menos 4, módulo, aqui, né? Tudo, 0,1. Módulo do produto é o produto dos módulos, então isso aqui é módulo de 2, que multiplica o módulo de x menos 4, né? Menor do que 0,1. Bom, mas módulo de 2 é 2, né? Então vai ficar 2 que multiplica x menos 4, menor do que 0,1. Esse 2 está aqui, ó, eu posso passar dividindo, né? Não vai alterar a desigualdade. Então, já que 2 é positivo, vai ficar x, módulo de x menos 4 é menor do que 0,1 dividido por 2. Então, quanto é que vai dar? Ó, vamos botar para cá. O módulo de x menos 4 é menor do que 0,05, né? Que é a metade de 0,1. Então, comparando isso daqui que a gente achou com isso daqui, ó, compara isso daqui que a gente achou com isso aqui que a gente queria, que seria módulo de x menos 4 menor do que delta, certo? Vamos comparar essas duas coisas, olha. Então, quem que eu tenho que pegar o meu delta? Eu pego o meu delta como sendo 0,05. Então, se você tem módulo de x menos, módulo de f de x menos 5 menor do que 0,1, você vai ter, então, o seu delta como sendo 0,05 e você vai ter o módulo de x menos 4 menor do que delta, tá bom? E como é que é isso aqui geometricamente, tá bom? Bom, vamos lá, vamos analisar o seguinte, olha só. Se eu tenho, eu vou primeiro fazer umas continhas aqui, depois eu mostro no GeoGebra. Se eu tenho módulo de x menos 5, desculpa, módulo de f de x menos 5, né, menor do que 0,1, isso significa que eu tenho o quê? Eu tenho f de x menos 5, opa, pera lá, deixa eu apagar isso aqui. Ó, f de x menos 5, eu tenho que ser menor do que 0,1 e eu tenho que ser aqui maior do que menos 0,1, né? Estou usando propriedades de modo que a gente já viu, certo? Bom, se eu somo 5 em ambos os lados, né? Vai ficar o quê? Vai ficar menos 0,1 mais 5, aí menos 5 mais 5 vai zerar, vai ficar f de x e vai ficar 0,1 mais 5, né? Então, isso aqui vai dar, o quê, né? Vai dar 4,9 menor do que f de x, menor do que aqui 5,1, certo? Então, se eu tiver a minha função f de x entre 4,9 e 5,1, o que isso aqui está dizendo é o seguinte, olha só. Pegando agora a outra parte, que eu tenho módulo de x menos 4 menor do que 0,05. Isso aqui vai ser x menos 4 menor do que 0,05. E também maior, né? Por esse lado aqui, ó, do que menos 0,05. Somo 4 ambos os lados, vai ficar o quê? Vai ficar menos 0,05 mais 4, menor do que x, menor do que 0,05 mais 4. Aqui vai dar o quanto, né? Aqui vai dar 3,95, menor do que x, menor do que 4,05, tá? Então,
o que isso aqui quer dizer é o seguinte, se eu tenho a minha função f de x entre 4,9 e 5,1, o meu x vai estar entre 3,95 e 4,05. Vamos colocar isso lá no GeoGebra para poder ver como é que fica exatamente assim, tá certo? Então vamos lá. Vejamos então aqui no GeoGebra, vamos colocar a função f de x igual a... Opa, botei errado aqui. f de x igual a 2x menos 3, tá? E aí ele veja, né? Vamos analisar, olha só, essa função naquele intervalo que ele pede, que seria o qual, né? Seria entre aqui, ó, perto dos nossos 5, né? Seria 5,1 e 4,9, né? Então vamos botar, ó, vou colocar aqui o ponto, aqui, aliás, né? 0 para x, opa, 0 para x, 5 para y. E aí vamos botar os pontos que seria 0 para x e 4,9. Então tem que ficar 4,9, né? E depois os 5,1. Ok, vai ficar bem junto, né? Tá aqui, ó. Vamos botar um zoom aqui maior. Eita, pera lá, ele botou um ponto aqui que eu não deveria. Oh, caramba. Tá, então, ó, eu vou ter que diminuir aqui o zoom, depois a gente faz lá. Olha só. Então, se eu tiver um valor da minha função entre esses dois aqui, ó, nesse trecho aqui, certo? Onde é que vai estar o nosso x, tá? Então, lembra que a gente tinha feito lá, né? Os pontos. Então, nós tínhamos o 4 para x, 0 para y. Então, 0 para y. Cadê? Eita, pera lá. Ele botou não, errei. Então, nós temos aqui, ó, 4 para x, 0 para y. Aí nós tínhamos lá, era 4, então vai ficar ponto, né? 4,05. Nós tínhamos também agora o 3,95. Então, veja. O que ele ali está dizendo é o seguinte, olha só. Se você pega valores de x nesse intervalo, tá? O que vai acontecer é que o nosso valor da nossa função vai estar no intervalo que é, ó, cadê? Entre 5,1, tá? E 4,9, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, para poder facilitar a nossa visualização. Vamos botar umas retas aqui, olha só. Então, eu tenho o ponto aqui, ó. Vamos botar os pontos no gráfico. O ponto 3,95 e a função aplicada nesse ponto. 3,95, tá? E também agora no 4,05, 4,05 e 4,05. Ok. Certo? Então, e vou botar também no 4 aqui, ó. 4 e 4, só para poder ter a noção aqui. Tá? Então, olha só. A ideia aqui é essa, ó. Se eu pego, né? Vamos botar assim, ó. Vamos botar um segmento ligando aqui, ó. Esse pontinho daqui com... Opa, aí ficou feio. Não deu certo. Deixa eu voltar. Vou ter que conseguir pegar... Vou ter que conseguir pegar certinho aqui. Então, vamos lá, olha só. Eu quero ligar esse pontinho de cá com esse pontinho daqui. Beleza. Agora eu quero ligar, né? O outro pontinho de lá. Que é esse daqui, ó. Esse último. Vamos ver se eu consigo pegar. Eita, não pegou. Vamos lá, eu quero pegar qual? Eu quero pegar esse último aqui, isso. Então é o E, não é isso? Tá bom. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Posso até fazer por aqui. Eu quero o E no H. Beleza. Agora vamos pegar o ponto, que é o seguinte. Vamos pegar o ponto que é aqui, ó. O 3, era o 4,9 aqui, né? Então vai ter que esse aqui, ó, 4,9. E ele vai ligar nesse. Que esse daqui, olha só, é o 3,9549, né? Beleza. Então vai ser o seguinte, ó. Vai ser esse carinha de cá, nesse carinha de cá. E agora no A aqui, ó. Vamos ligar aqui, ó, no H. Opa, no H. Aí. Então, olha só. Olha aqui o que acontece, ó. Qualquer valor que você pega, aqui vai ficar fácil para a gente poder enxergar. Qualquer valor que você pegue para sua função, né? Entre esse intervalo aqui, que é de 4,9 até chegar em 5,1, ó. Qualquer valor da função que esteja nesse intervalo, onde que vai estar o nosso valor do nosso x, tá? Ó, aqui vai estar o trecho do gráfico, ó, descendo aqui, ó, onde é que vai estar o nosso valor do x? O nosso valor do x vai estar entre aquele pedacinho lá que é 3,95 e 4,05,
Entendeu a ideia? Então, se você pega o valor da imagem, ou seja, que é f de x, no intervalo que vai do 4,9 até o 5,1, o seu domínio, que é o x, vai estar no intervalo que vai de 3,95 até 4,05. Essa que é a ideia aqui em relação àquilo que a gente fez lá algebricamente, tá bom? Então, aqui é uma ideia geométrica. Entendeu a ideia? Se ficou com alguma dúvida, coloca aí na seção de comentários. Se você entendeu, ótimo. Estamos aí caminhando. E nas próximas videoaulas a gente vai fazer mais exercícios envolvendo módulos. E aí vai ficando cada vez mais claro isso daí, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Resolve também esse exercício que eu estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Deixa aí o seu curtir, se você ainda não deixou lá no início do vídeo. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se. Eu acho que as videoaulas do meu canal vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!